Tem uma bomba que está prestes a ser explodida aí no dia do Enem. Quer saber qual é? Vou te contar. Essa bomba, jovem, simplesmente pode ser você. Eu, bomba? Como assim? Você pode ser a bomba que vai explodir, estourar na hora da prova. Sabe por quê? Porque se você não estiver preparado emocionalmente, quando chegar lá, pode simplesmente dar uma pane no sistema. Pode ser que Tico e Teco parem de se comunicar. E aí, você pode esquecer até o seu nome. Já aconteceu isso. Eu já vi alunos, já presenciei alunos que na hora não sabiam mais nem o nome. E não é porque eles são menos inteligentes, é porque o sistema nervoso travou ele. Mas para evitar que isso aconteça com você, vou preparar aqui um materialzinho e assiste até o final. Já vou dizendo, ele vai ficar assim um pouco mais longo, mas se você não se dedicar a esse tempo, depois não vai se arrepender, porque quando escutar de pessoas que assistiram o vídeo dizendo que super valeu a pena, você vai se arrepender o resto da vida. Não tem coisa pior do que você ter se arrependido de algo que você chegou bem pertinho de fazer. Então assiste até o final e compartilha com o máximo de pessoas que vão fazer prova, porque é utilidade pública. Então, para que você não seja essa bomba que vai explodir no Enem, nesses dias de prova, eu quero que você entenda que o que pode te levar a isso é exatamente a falta de inteligência emocional. É a falta de controle. Então, é você se deixar ser tomado conta, assim, pela ansiedade, pelo medo, né? Por todo o conjunto de emoções que são liberadas quando se vai fazer uma prova desse nível, principalmente. Afinal de contas, tem muita coisa em jogo. Tem aí o seu desejo, muitas vezes esse seu sonho de entrar sim numa faculdade. Às vezes esse sonho que não é seu, é dos seus pais, e diante disso eu já digo cuidado, porque se o sonho for dele, quem tem que viver é ele e não você. Você tem que viver o seu sonho. É a cobrança que é imensa, é fruto de um ano que você passou se preparando. Então, controla, assiste aqui que eu vou te dar algumas orientações. Primeiro eu quero dizer a vocês, afinal de contas, e quem é você, querida, para me dar esse tipo de orientação? Eu sou uma pessoa que começou a... Eu determinei, meu propósito de estudo foi determinado muito cedo na minha vida. Eu costumo dizer que foi exatamente isso que fez com que eu tivesse tantas conquistas através dos estudos. Então, para não viver a realidade que eu tinha na minha infância, minha mãe sempre dizia que era através dos estudos que eu ia conseguir mudar ela. E assim, eu acreditei muito nisso. E foquei bastante. E estudar para mim, eu não era a mais inteligente, só para dizer a vocês, assim, eu não tinha tanta facilidade, mas era o treino. Então, quanto menos eu sabia, mais eu me obrigava a aprender. E foi isso que fez aí que com 16 anos eu tivesse aí a aprovação em dois vestibulares de duas grandes universidades aqui na Paraíba, a UEPB e a UFCG. Na época, quando eu fiz em 2005, ainda era, a gente fazia a prova para a instituição. Então eu obtive o quinto lugar em cada um dos cursos que eu optei. Optei na UEPB por licenciatura em Geografia e na UFCG em Economia. Já vou adiantando para vocês que Economia eu cursei 7 dias e assim, como eu já estava em Geografia e eu já estava bem mais alinhada com a metodologia de lá, enfim, não quis Economia, não gostei das pessoas, não tive empatia quando cheguei lá, não me senti bem recebida. Foi um monte de fatores que se eu tivesse enfrentado minhas emoções também naquele tempo, eu teria realizado, mas não foi. E não adianta se lastimar pelo que não aconteceu. Então, foram duas aprovações com 16 anos. Com 18 anos eu já consegui aí um concurso temporário. Na época eu trabalhei para o IBGE, fiz concurso, passei. Vieram aí, fiz 4 concursos para professora. Desses 4, 3 eu obtive a aprovação, né? Então chegou um momento na minha vida que eu podia escolher minha carreira no funcionalismo público, através de concurso. Então assim, eu posso te falar um pouquinho sim sobre prova. E sem contar que são 10 anos aí trabalhando dentro de sala de aula. E o que é que acontece? Eu trabalho com jovens de fundamental a médio, já passei por cursinho. E, gente, não é uma receita pronta, mas assim, são caminhos que precisam ser caminhados para chegar ao resultado. E eu posso sim, eu sei sim como te ajudar nisso, das duas formas, tanto da técnica quanto da emocional. Porque essa parte emocional eu sempre fui muito focada assim, porque as emoções sempre mexem, né? No meu caso, eu usava as minhas emoções, principalmente as negativas, a de raiva, por exemplo, para estudar ainda mais. Porque quanto mais raiva eu tinha, mais eu não queria passar por ela, então mais eu me dedicava. Foi assim, era a minha fuga. Mas tem gente que aí, porque tem raiva, diz que não tá com cabeça para estudar. É a opção.
Mas para deixar de enrolar, para que você entenda um pouco mais da minha autoridade no que eu estou falando, eu tenho aí também algumas formações na área do coaching, tanto coach educacional, life coach. Então, assim, são algumas formações que podem sim trabalhar, e são estudos que eu venho realizando na área de inteligência emocional ao longo desses últimos anos, que, assim, muito eu já aplicava e eu, quando comecei a estudar, eu disse, uau, que massa! E agora eu tenho mais ferramentas para poder ajudar. E eu realizei um curso também, mais uma graduação em gestão de RH, que foi exatamente para entender, jovem, o que é que o mercado quer de você. Então, o que é que ele quer? Fui atrás de saber disso, assim, na garra mesmo, porque eu quero ajudar da melhor forma. Então, fica sempre atento aqui ao canal e assista esse vídeo até o final, porque agora a gente vai começar a falar exatamente por que é que essa bomba pode explodir. Porque, jovem, você pode estar muito ansioso por essa prova. As cobranças podem estar muito grandes em cima de você. Aí eu só posso te dizer o seguinte: você não tem que pagar cobrança a seu ninguém. A tua realização de vida vai depender de você. Então, assim, se alguém te cobra, esse alguém, o máximo que podia fazer era ele se submeter à prova e ele passar para aquilo que ele acredita que é bom. Se é bom, então por que ele não fez? Né? Mas, assim, eu quero que você entenda que você vai fazer sim, se for de seu desejo, e você vai lutar, mas é porque você pode. Tem uma frase de Ford que eu gosto muito que diz assim: se você diz que é capaz, você está certo. Se você diz que não é capaz, você também está certo. Isso porque, jovem, só você pode determinar se é ou não. Não é o outro, não é o que o outro diz sobre você, é o que você acredita sobre você. Então, assim, eu sou uma professora que muitas vezes sou até um pouco criticada, sim, porque eu tenho uma visão que é diferente. Eu não acho que os jovens foram feitos somente para a universidade. Não, não é isso que vai trazer sucesso, até porque o sucesso é algo muito variável. Cada um vai determinar o que é sucesso para você. Então, tem muita gente que tem habilidades e que não vai ser através de universidade e que vai ter muito sucesso sim. Porque o que vai determinar o sucesso é a determinação, é o empenho naquilo que você se propuser a fazer. É fazer aquilo que você quer fazer da melhor forma possível, aproveitando todas as oportunidades. E quando elas não existirem, você criando elas. Então, muitas vezes eu já escutei de colegas de profissão dizer assim: não, mas não pode dizer isso. Oxi, a gente na escola tá para formar para que eles passem numa faculdade. E eu não aceito. Eu estou na escola para formar para uma cidadania e que um mercado de trabalho que precisa de gente de todos os níveis. Então, se dedica ao que você determinar. E isso é o que vai fazer de você o melhor na sua área. E de repente, se chegar lá na frente, você achar que não é aquilo, ainda dá tempo, né? Sempre há tempo para recomeçar. Eu, por exemplo, vim fazer gestão de RH, eu já estava aí trabalhando nos meus 2 concursos, sem problema. Inclusive, fiz até EAD, que exige bastante que a gente tenha uma autodisciplina para que a gente tenha um resultado positivo. Então, tudo é possível, jovem, desde que você acredite. Sobre essa ansiedade que passa aí com você, eu só digo o seguinte: respira, inspira e não pira. Porque não adianta você ficar agoniado. Aqui no Nordeste a gente diz agoniado assim, ficar ansioso, né, esperando o futuro, se você só pode viver o presente. Então, vive o presente da melhor forma, jovem. Se é através do Enem, então você tem que estar focado estudando. Isso aí, inclusive, como já está bem perto da prova, você já deve ter feito durante todo o ano. Se não teve essa orientação, infelizmente, pode ser que o resultado não seja o que espera, mas também não é problema, porque cada um vai conseguir avaliar o que fez e o que não fez. Então, assim, não conta com a sorte, né? Porque o que sair lá é fruto, sim, das tuas habilidades e das tuas competências. Tem alunos que às vezes não tem uma participação muito mais dedicada dentro de sala de aula, mas ele pega de uma forma muito mais rápida e tem um desempenho muito melhor na prova. Por quê? A prova do Enem, ela exige de você uma interação. Permite que você faça aí essa caminhada entre as disciplinas, elas têm que estar conversando. Então, tem gente que consegue fazer isso de forma super prática. Então, assim, não lida com essa ansiedade, vive o hoje, combinado? No dia da prova, vive o dia da prova. Se chegando lá, der aquela agonia, aquele desespero, às vezes dá aquele branco, você esquece até o nome, respira fundo e respira mais, alguns segundos, que é para voltar, né, para você oxigenar o seu cérebro e entender que você vai conseguir, tá bom? Confia no que eu estou dizendo. Sobre o medo,
Muitos jovens, professora, eu tô com muito medo. Eu só digo o seguinte, não se preocupe, isso é super natural, você é humano. Humanos sentem medo daquilo que não conhecem. Então, o que a gente pode fazer é entender. Esse meu medo, se eu enfrentá-lo, o que é que eu posso conseguir? Se você enfrentar esse medo, você vai conseguir uma aprovação, você vai conseguir uma experiência positiva. Se você não enfrentar, você vai passar o resto da vida dizendo, eu tive medo de fazer e não fui fazer no dia da prova. Eu tive medo de fazer, me deu um branco e você aceitou ele, sim. Não, luta contra esse medo. Você é capaz. Existe uma área no cérebro, né, a parte nossa racional, que se você trabalhar nela, vai acontecer, viu? Naturalmente. Então, respira. Aquela coisa de contar até 10 é ciência. Se contar até 10 respirando, faz 10 inspirações e expirações. Se ainda tiver um pouco nervoso, faz novamente e vai dar certo, não se preocupa. Sobre a tristeza. Tem alunos que dizem, professor, assim, vai me dando um desengano, sabe? Uma tristeza no dia de prova, porque assim, eu vou vendo que eu tô cada vez mais perto do meu fim. Eu já disseram essa minha, eu fiquei com medo, né? Como assim, criatura? Tu vai morrer por acaso? Não. Isso aí é só um teste para que você avalie aí como foi também o resultado dos teus estudos. Não é o final da sua vida. Então, assim, não se entristece com isso. Pelo contrário, te alegra porque você está fazendo o que milhões de pessoas no Brasil não fizeram. Então, assim, aquele que te cobra demais, diz a ele que o ano que vem tem inscrição, ele pode fazer, tranquilo, ele pode se submeter ao que você vai se submeter. Então, assim, você que de repente é adulto e está assistindo, para de cobrança exagerada, não precisa, não é assim que você ajuda. Você ajuda muito mais oferecendo mais tempo, não é perguntando como pode ajudar. É muito mais prático do que você ficar cobrando, fazendo comparação, porque não se comparam pessoas diferentes. Cada pessoa tem um ritmo de aprendizagem, cada pessoa tem uma forma de aprender também diferente. Isso tudo vai influenciar. Então, não tem para que ser triste. Lembra, é melhor ser alegre que ser triste. Tem até uma musiquinha que diz isso. Quando esse medo do fracasso de repente bater na tua porta, dizendo assim, é melhor não fazer, né? Porque vai ser uma vergonha. Eu conheço pessoas que não têm coragem de levar a prova para casa, porque tem vergonha ou medo de, na hora de conferir o gabarito, ver que errou muito. Faça isso não, jovem, leve. Você não pode levar, espera lá o tempo, leve sua prova para casa. Por que eu vou levar? Isso que me fez tão, né? Me deixou tão angustiada. Leve, porque ali, como é que você vai avaliar o que você fez se você não tiver um parâmetro? Você depois não vai lembrar a pergunta e a resposta que colocou. Leve para casa sua prova. Né? Não tem lá o horário que fica disponível, então leva ela, fica esperando. Se eu terminar antes, fica lá deitada. Eu lembro que teve uma prova de concurso que eu fiquei lá deitada, que era para levar ela depois para casa. Por quê? Porque eu precisava em casa depois conferir o gabarito. Não parou não, jovem, depois do Enem. Tem os sites que fazem acompanhamento e que respondem online, ao vivo com você, as provas todinha. Então responde lá, entra, que não acabou o Enem, não acaba quando você terminar a prova, não. Então vai lá conferir onde foi que errou, onde foi que acertou, vai entender o que foi teu erro, que é isso que vai fazer com que depois, se você vier a passar de novo por essa experiência, você já esteja assim, anos-luz na frente de quem não fizer isso. Então você precisa sim, eu preciso ter algo para que eu consiga medir a minha evolução. Mais uma coisa, para o jovem que ainda diz assim, mas eu ainda não confio muito em mim. Só posso dizer o seguinte, poxa, se você não confia, quer que quem confie? Se você não confia no seu potencial, vai esperar que quem confie em você. Para com isso, quem primeiro tem que acreditar em você é você. Né? E se alguém desacredita, aí é um problema só dela. Você não pode desistir de você. Só você. Você é a única pessoa que não pode desistir de você. Tá bom? Então confia que tudo é possível para aquele que crê, minha gente. Tudo é possível para quem crê. Então, assim, vocês são filhos de um Deus maravilhoso e Ele quer que vocês tenham vida em abundância, mas Ele precisa que vocês ajam. Ó, mesmo nome, oração. Tem que orar, mas tem que agir, jovem. Tem gente, eu às vezes eu digo muito essa palavra, quando os meninos às vezes dizem assim, não estudei não, vou rezar. Digo, então se não estudou, não adianta rezar. Por quê? Porque se você estudou e rezar, até você vai ter uma calma naquele momento e você vai lembrar do que estudou. Mas se você não estudou e rezar, Deus vai estar só dizendo, ei, a tua parte do trato lá, o contrato tu não fez, que era para ter feito tua parte. Eu posso fazer, mas eu preciso da sua colaboração, eu preciso que você haja. Então, jovem, assim, olha,
Eu costumo dizer que com oração, orando e agindo, com determinação, determinando o que quer e agindo, e com motivação, ou seja, todo dia encontrando o porquê que você está fazendo aquilo. Homem, olhe, o céu é o limite para você. Eu sou aquela pessoa que, assim, eu já cheguei a discutir, hoje não faço mais, porque eu já cheguei a um outro nível de inteligência emocional e ainda estou melhorando ela, porque tem gente que aí chega perto e diz assim, esses meninos de hoje não querem nada com a vida. Oxi, pode dizer que na idade dele você queria muita coisa. Não, porque vamos ser sinceros, na gente, o prazer da vida da gente é não fazer nada. É uma das coisas que a gente adora. E assim, mesmo quando a gente não tá fazendo nada, a gente tá fazendo alguma coisa. Porque assim, não fazer nada, mas aí eu tô. Na verdade, é um ócio improdutivo. É porque eu tô assistindo alguma coisa que não é tão importante, eu tô, né, sei lá, me balançando numa rede. Mas você pode fazer um nada com um ócio produtivo, fazendo uma leitura interessante. Então, assim, gente, é possível sim, jovem. Você sabe sim, às vezes, o que quer. E quando ainda não sabe, você não vai precisar de alguém te criticando, mas de alguém que possa te orientar. Então, tô aqui para isso. Outra coisa importantíssima. Tem gente que acha que vai ser avaliado pela nota. Você não é uma nota. Pelo amor de Deus, você não é uma nota. Você não é uma nota. A tua capacidade não é representada numa nota. Para vocês terem noção, eu, por exemplo, tive aí todas essas aprovações que eu disse pra vocês, mas eu já tive momentos também, minha gente, que assim, eu já fiz vários, só pra vocês terem noção. Prova de mestrado, por exemplo, eu já fiz acho que umas 5. Não passei nenhuma. Não passei. Isso mesmo, eu não passei. Mas eu entendo, e o que foi que eu fiz? Eu avalio o processo. Eu também não estudei do jeito que deveria. Então é uma consequência, eu preciso melhorar nisso, né? Então, assim, teve um que uma vez eu tirei 6,9. Imagina aí o que é um décimo. Mas fui reprovada assim, e daí? Isso quer dizer que eu sou incompetente? Não, porque quem me conhece sabe que não sou. Sabe sim das competências e das habilidades que eu tenho, que muitas vezes até superam alguém que conseguiu a nota, mas e daí? Eu não passei pelo processo que eles avaliam que deve ser feito, mas que é uma autoavaliação que precisa ser feito. Então você não se torna incapaz por não chegar no resultado X. Você é totalmente possível. Eu vou parar de fazer prova? Não, não vou parar. Ainda vou continuar fazendo. E vai chegar uma hora que eu vou conseguir, né? E depois, se eu não quiser mais, aí eu vou ter um outro plano, outra coisa, mas, enfim, ainda vou continuar persistindo. Porque persistência e paciência são a chave do sucesso. Então acredita que é possível, jovem. Vamos fazer um resumão geral. Não precisa ficar agoniado, ansioso pelo dia de amanhã, vive o hoje. Não precisa ter medo, porque ele é natural, mas você vai dizer assim, ó, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Isso é uma música de Jota Quest que me ajuda muito, sabe? Sempre que eu tô assim, com medo de verdade, achando que não sou capaz, aí eu vou e digo, epá, você não nasceu pra isso, Thaisa. Você não nasceu. Vamos seguir em frente, vamos pra frente que se anda. Aí eu vou, com medo e com tudo. Não fica triste, porque é melhor ser alegre que ser triste. Então essa prova vai ser apenas assim, um teste que você vai se avaliar. Então, o fracasso, lembra que você não é fracassado por tentar. O fracasso, na verdade, é aquele que não tenta e vai passar o resto da vida dizendo, ah, mas se eu tivesse feito. E por que não fez? Com medo de fracassar? Então, faça, se arrisque, se ponha aí a teste. Sobre a falta de confiança, só você tem a obrigação de confiar em si. Se tem quem não confia, aí deixa ele lá e ele vai fazer. Você vai focar em você, só em você, tá bom? Combinado assim? E uma dica, gente, super prática também, que é muito importante e que, se tivesse me dito, eu teria avaliado na minha época, é a alimentação. Pode parecer loucura. Doutor, o que é que tem a ver a alimentação? Gente, não foge da rotina alimentar, porque assim você já vai estar um pouco mais nervoso do que o comum. Então, se você oferecer, né, a teu intestino lá, algo que ele não está acostumado a fazer sair, então pode ser que ele desande. Então, eu posso dizer a você que come dentro do que pode. Ah, Thaisa, mas eu vou ter que sair muito cedo de casa. Leva uma marmitinha. Leva uma marmita com que você come naturalmente. O lanche, leva um lanchezinho que você já tem o hábito de comer, com algo que tenha hábito de comer. Mas não leva assim, principalmente, às vezes, muitas vezes coisas doces, exageradas, como se aquilo fosse te ajudar. Não. O doce não vai te ajudar lá na hora.
né? No máximo, se você já tiver o costume de curar essa ansiedade com um pedacinho lá de doce, eu até oriento que seja meio amargo, coloca lá um pedacinho tranquilo e vai fazer a tua prova. Mas leva aí um alimento um pouquinho mais forte, até porque são horas de prova. E sobre a questão de passar muito tempo na prova, não me venha para desculpar, mas é porque é muito tempo. Ora, se você já vem estudando, isso aí já é um costume, já é uma rotina sua. Você já tem esse hábito de passar aí 4, 5 horas estudando, tranquilo, então não vai ser problema. Então, para finalizar, eu só posso dizer a vocês que não são as pernas que movem as pessoas, são os sonhos. Então, sonha, jovem, sonha, porque eu acredito muito, 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 muito em você. Assim, eu deposito todas as minhas fichas nos jovens, porque eu acredito muito que são vocês, de verdade, que vão fazer com que a gente tenha um amanhã mais digno, mais justo. Porque eu vejo nos meus alunos, assim, eles são muito melhores do que muitos adultos em termos de competências emocionais, muitas vezes, e de exercício de uma cidadania, né? Muito mais. É muito mais. Olha, ser jovem é assim, é o ouro. É uma pena que muitos não acreditam na gente, né? E eu digo isso a vocês porque quando eu era jovem eu tinha muitos sonhos, e ainda tenho. Às vezes eu queria que as pessoas acreditassem em mim, mas elas não davam assim, não dava cabimento para que eu me achasse. Então, assim, mas aí eu vim aqui, tô fazendo a minha história e eu quero aí agora fazer parte da sua. Quero que você se inscreva no canal, quero que você mande esse vídeo para todas as pessoas que vão fazer Enem, para que elas descubram que tem uma bomba que pode explodir no dia da prova e que é ela, mas que não vai acontecer, porque na hora que isso for acionado, ela vai lá e vai, tum, desligar, desativar a bomba, porque ela vai respirar. Ela vai entender que ela não precisa dar ouvidos a esse medo, a essa ansiedade que pode sim tomar conta dela no dia da prova, mas ela não vai dar ouvido. Ela vai lá fazer a prova e vai ser fruto daquilo que ela semeou ao longo do caminho. Então, ó, sal e luz para vocês. Super, 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 super atenção na hora da prova e que vocês tenham uma boa prova e que vocês tenham muita inteligência emocional na hora dela e que vocês possam depois vir aqui comentar como foi, tá bom? Então, Deus abençoe, sal e luz pra vocês e segue o canal que eu sempre vou estar dando aqui dicas, depois eu vou fazer pra vocês aí. E agora, na hora da escolha do curso, como é que eu vou escolher? Também vou fazer para de repente você, não passei, e agora o que vou fazer? Porque também não passar não é o fim do mundo, não se preocupem, e eu vou ajudar vocês sim, vou deixar uma mensagem aqui, uma orientação de quem sabe o que tá falando. Então, Deus abençoe, tchau, tchau.